Prezado vereador José Vitor Cavalcante, presidente da Câmara Municipal de Limoeiro, em razão de compromisso assumido na capital pernambucana, me encontro impossibilitado de comparecer à solenidade de posse do vereador José Agripino da Silva. No entanto, indico o ex-prefeito José Arthur Teobaldo Cavalcante para me representar. Atenciosamente, José Humberto Cavalcante, e com a palavra o assessor parlamentar. Vereador, está o ex-prefeito José Arthur. Brincadeira, Zé. Você sabe que é brincadeira. Vai baixinho, vai. Senhor presidente desta casa, vereador Zé Nildo Cavalcante, membro da mesa, vereador Beto de Rocha, companheiro jovem Kiko Maciel, que se afasta da vida pública, vereador Manuel Sindicato, Daniel Mercadinho, Zélia de Ribeiro do Mel, Tiago, e o companheiro que assume nesta data, vereador Agripino, companheiro Sebastião, sempre atento aos detalhes dos discursos, para que a ata fique bonita e bem feita. Quero cumprimentar também o companheiro com quem tive o prazer de conviver muitos dias aqui nesta casa. Quero cumprimentar também o nosso companheiro João Batista, que aqui representa a justiça de qualquer forma. E quando eu vejo o João, é uma coisa incrível. Eu me lembro de uma pessoa, toda vez que eu vejo o companheiro João, eu me lembro de Toninho de Limoeiro. E todo mundo sabe por quê da amizade que existia entre os dois. Quero cumprimentar o companheiro Edinho, o Carlos Alfeu, companheiro da Rádio Jornal, Gonçalves, que representa aqui a Cultura FM, enfim, a todos os presentes. Em primeiro lugar, eu quero transmitir aqui a palavra do deputado Zé Humberto, que me pediu para que eu representasse nessa casa, parabenizando o vereador que ora assume, o vereador Agripino, da comunidade de Mendes, que passa a ter hoje 2 vereadores, com o Manuel, que já reside lá também. E desejar a ele, em nome do deputado, o sucesso que com certeza acontecerá, se colocando também o deputado à disposição do vereador e dos companheiros desta casa. Em segundo lugar, as minhas palavras. Aqui eu me sinto muito à vontade. Afinal de contas, foram 10 anos de convivência neste poder legislativo e ainda do tempo, Sebastião, que funcionava numa pequena casa, onde hoje é uma farmácia ali em cima, a casa do professor Agripino de Almeida. E depois de muito tempo no mandato, no qual tive a honra de ser prefeito de Limoeiro, passou a funcionar neste prédio aqui, onde hoje estamos a fazer essa solenidade. Dos companheiros aqui presentes, eu diria que conheço a todos, até da sua origem política. O companheiro Manuel do sindicato, no tempo que ele era agente do sindicato na comunidade do Brejo, ali de Lagoa Comprida, e depois do seu ingresso na vida pública. O companheiro Daniel, acompanhei desde o começo o seu trabalho persistente e dedicado na comunidade do Brejo, e que hoje ele tem já uma atuação que se expande também para a zona rural. Zélia, eu me lembro do tempo que era líder comunitária, iniciando a sua vida comunitária na comunidade de Ribeiro do Mel, num trabalho profícuo e dedicado a atender as pessoas que ela procurava. Agripino, o conhecimento com Agripino, que hoje toma posse, vem da eleição de 1996, quando assumia em meu lugar o prefeito em 1997. Já naquela época, parece que Agripino tinha sido mordido pela mosca da política e tinha pegado o vírus, porque alguém já disse que isso é uma doença que não tem cura. Outras doenças são curáveis, a política não. O saudoso doutor Barbosa, vereador, que residia na Rua da Alegria, ele dizia lá na Câmara, certa feita, lá numa reunião lá em cima:
e dizia com muita propriedade, ele dizia que a política nem dorme e nem morre. Eu conheci Albino na campanha de 76. E por ironia do destino, ele já com vontade de ingressar na vida pública, naquela época a partilha do lançamento das chapas não o contemplou como candidato. E para ele naquela época foi uma frustração. Mas mesmo assim ele foi devagar e persistente e conseguiu se eleger e ter um mandato de vereador. E chega a esta casa hoje com experiência. Com a experiência de quem já passou por aqui, com a experiência de quem já conviveu momentos diferentes de Limoeiro, momento onde as vozes do Legislativo não eram escutadas. Eu, por exemplo, já convivi nesta casa em momentos que pouco importava um discurso, uma proposta, um requerimento de um vereador, fosse ele qualquer, ligado ao governo ou não ligado. Hoje nós vivemos um novo tempo em Limoeiro. Quero também discorrer um pouco do vereador de família tradicional, doutor Maciel, família tradicional política, e que também despertou uma veia política e hoje, pelas suas razões pessoais, razões de ordem cultural e com as suas justificativas bem colocadas, ele se afasta desta Casa Legislativa. Beto de Washington, não tenho um contato maior com o companheiro de muito tempo na vida pública, mas tem se revelado um vereador competente e atuante, dedicado às causas legislativas deste município. E o presidente desta casa não precisa dizer. Eu diria que foi um companheiro que talvez eu tenha ajudado a ingressar na vida pública, porque em determinado momento ele queria apoiar uma pessoa que era candidata exatamente naquela eleição. E com a negativa da pessoa em se pronunciar ao nosso lado, do lado de Zé Nilton, ao lado daquelas forças que nós fazíamos na época, eu disse para ele: entre, companheiro, que você vai dar certo. Ele disputou a primeira, disputou a segunda e conseguiu. Hoje aí é um sucesso, está presidindo esta casa com muita competência, e vale dizer que o Poder Legislativo tem a maior significação na vida pública do município. Muitas vezes é um pouco alijado, mas é um vereador, aquele a quem as pessoas, a quem o eleitor procura no primeiro momento. Na comparação com o veículo, ele dizia que é a mola espiral, é quem primeiro leva a pancada quando o carro se move no buraco, é o vereador. Muitas vezes o cabo não vai na casa do eleitor, do prefeito, o governador você não encontra só de 6 em 6 meses, mas o vereador todo dia está presente, dedicado, construindo. E esta casa tem dado um bom exemplo. Os recursos oriundos para a administração do Poder Legislativo, ele é oriundo da receita do município através do Odessa. São contas que se fazem em função de percentuais estabelecidos na lei e que é repassado para o município. O prefeito Ricardo Teobaldo colocava isso há poucos dias. Eu ouvi através da Rádio Jornal e da Cultura FM que esta Casa Legislativa acumulou as receitas do ano todo, e ao final do ano, quando o orçamento tem que ser fechado, o orçamento do município é único, ele abre um parênteses para o orçamento do Poder Legislativo, e a presidência tem. Eu já fui membro da mesa desta casa, secretário do companheiro ex-vereador Geraldo Guerra como presidente, e ao final do ano você tem no caixa da Câmara, você tem recursos que podem ser gastos com atividade legislativa ou que podem ser devolvidos ao município. O dinheiro volta de onde saiu para que seja revertido em obras para a comunidade. E esta Casa Legislativa deu exemplo esse ano, deu um grande exemplo, quando devolveu aos cofres do município uma quantia significativa que está sendo usada para aplicação em coisas imediatas da necessidade do Poder Executivo Municipal. Portanto, esta casa está de parabéns. E eu posso também dizer aqui que acontece uma coisa que eu nunca vi nesse período
quando tenho participado da vida pública. Em nenhum momento a balança equilibrou tanto como equilibrou agora. Nós temos a zona rural do município e os vereadores que são ditos da área urbana, porque na verdade não existe essa história de vereador rural nem vereador da área urbana. Todos são vereadores. Agora, com certeza, alguém tem mais um espaço ali ou acolá, mais uma amizade aqui ou acolá, mais uma atuação, mais serviço prestado aqui ou acolá. Mas nesta gestão, principalmente agora, com a subida do vereador Libino lá de Mendes, nós temos a balança equilibrada, onde toda a população do Limoeiro está bem representada, 5-5, né? Com perspectivas para as próximas eleições, diante do que definiu a Justiça Eleitoral, de termos aí um acréscimo de mais 3 companheiros aqui nesta casa. Portanto, eu quero parabenizar o companheiro Agripino pela sua posse. O vereador Tiago não precisa dizer que eu conheço o início dele também da vida pública. Mas eu quero parabenizar o vereador Agripino, desejar a ele um sucesso e dizer que ele está tendo sorte de chegar ao Poder Legislativo no momento em que as coisas começam a acontecer em Limoeiro. E as coisas começam a acontecer, é uma coincidência do destino. No momento em que a população rural aumenta a sua representatividade, o governo municipal tem feito, eu diria, nos últimos dias até, mais obras na zona rural do que até mesmo na área urbana. Isso tem ocorrido com a melhoria das escolas, a melhoria das estradas, equipamento do município. Fico muito feliz aqui neste momento. Parabenizo o companheiro Agripino, desejo sucesso e dizer a ele que conte com este companheiro dentro do que for possível, para que nós possamos, vereador ou não, contribuir pelo crescimento desta nossa cidade. E ao presidente Zanildo, parabenizá-lo pela boa condução dos trabalhos, uma pessoa que não tem lá o seu nível cultural, como muitas vezes aqui participei de debates e de reuniões, onde alguém falava querendo, pelo fato de ter estudado mais do que outro, menosprezar a posição de cada um. Mas isto aí, a política e a democracia, ela não prestigia só quem estudou, quem é doutor. A política e a democracia prestigiam aqueles que querem e que sabem, que têm competência de conviver com a comunidade, de trabalhar pelo povo, e nisso o companheiro Zé Nildo tem mostrado um exemplo. Um abraço a todos vocês, bom dia, muito obrigado.